Meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula no canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade, nós estaremos começando a primeira aula do segundo trimestre de 2024, tá certo? O comentarista dessa lição é o pastor Osiel Gomes, né? E ele vem trazendo uma temática, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, a santidade e a esperança, a perseverança para chegar ao céu, tá certo? Esse é o tema da lição do segundo trimestre. A primeira lição nós estaremos estudando sobre o início da caminhada, tá? Na segunda lição estaremos estudando a escolha para porta estreita e porta larga, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O céu, o destino do cristão, lição 3. Lição 4, como se conduzir na caminhada. Lição 5, os inimigos do cristão. Lição 6, as nossas armas espirituais. Lição de número 7, o perigo da murmuração. Lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. Lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Lição de número 13, a última lição, a cidade celestial. Tá certo? Nós estaremos estudando no próximo dia 7 de abril, a primeira lição, tá? Desse segundo trimestre. E o texto áureo nos diz assim: o tema da lição é o início da caminhada. Tá certo? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse é o texto áureo. A verdade prática nos diz assim: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Cristo Jesus, tá certo? E nós temos aqui como de prática, a lição está dividida em 3 tópicos, né? A leitura bíblica em classe está em João, Evangelho de Jesus que João escreveu, João capítulo de número 3, versículo de número 1 a 8, João 3, verso de 1 a 8, é o livro, a leitura bíblica em classe, tá certo? Quando vamos falar de novo caminho, nós não podemos fugir do tema novo nascimento, né? O texto diz assim, o texto proposto da leitura bíblica em classe: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazem se Deus não tiver com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como podes o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo de número 6. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O versículo de número 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, ou nascido do Espírito, no caso, né? Então, quando vamos falar essa tratativa, trabalhar essa questão, não tem como você não observar a questão do novo nascimento, tá? E o tópico da lição nós vamos observar bem aqui. O primeiro tópico diz assim: a caminhada com Cristo. O primeiro subtópico diz assim: compreendendo os dois caminhos.
né? E só tem o segundo subtópico do primeiro tópico diz assim: os 3 companheiros da nossa caminhada. Num tópico de número 2 nos diz o novo nascimento, né? E o subtópico, o primeiro subtópico do tópico 1, do tópico 2 é assim: por que precisamos nascer de novo? Por que precisamos do novo nascimento? Subtópico de número 2 diz assim: a religião não faz nascer de novo. O terceiro subtópico do tópico 2 diz assim: o novo nascimento e seu processo, né? O terceiro tópico nos apresenta assim: o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O primeiro subtópico é o Novo Testamento. O segundo subtópico diz assim: o tema principal do Novo Testamento. E o terceiro subtópico nos fala a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão, tá certo? Então há uma mescla aqui entre o Novo Nascimento e também o Novo Testamento, né? E assim sucessivamente. Então vamos dar continuidade à nossa temática. É uma temática interessante, nós estamos começando agora, não é? E com certeza vai ser 3 meses de muito aprendizado, tá? É comum, quando vou falar do Novo Nascimento, você com certeza ter João capítulo 3 como uma das bases, tá? Muito bem, então vamos lá. Qual é a evidência do novo nascimento, né? São perguntas assim: o que é o novo nascimento? O novo nascimento e a caminhada, o que significa isso? Correndo a carreira que nos está proposta, o que é isso? Segundo Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3, Hebreus capítulo 12, verso 1 até o verso 3, nos diz assim, vamos ler o texto, né, para embasar o nosso comentário aqui. Hebreus capítulo de número 12, tá? Versículo de 1 até o versículo 3, são 3 versículos. Hebreus 12, olha lá. Hebreus 12, vamos aqui, diz assim o texto: portanto também vós que temos rodeado, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado para que tenazmente nos assedia, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso de número 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo de número 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiadamente, desmaiando em vossa alma. Tá certo? Esse é o texto proposto aqui também, o material que estudamos aqui. Portanto, todos nós, em vez de estarmos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corremos com perseverança a corrida que nos está proposta. O tema da lição, tema geral é esse: carreira que nos está proposta, tá? E assim sucessivamente. Então, a introdução dessa lição, ela vem nos trazendo muito bem claro, não é, o que nós iremos aprender. Vamos ver o que diz a introdução. Nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos o nosso estudo, temos o propósito. Então podemos dar prosseguimento, podemos ver aqui a introdução. Diz: para iniciarmos o nosso estudo, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo, e quanto somos agradecidos
com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória, né? Conceituaremos também o novo nascimento e estudaremos como uma experiência, né, proveniente do Espírito Santo, conforme a Escritura nos apresenta. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início desta jornada de fé. Esse é o propósito dessa lição, desse trimestre, não é? Que doravante estamos começando, tá certo? Vamos lá. Compreendendo os dois caminhos, o subtópico diz assim: na história humana temos dois caminhos, da vida natural e o da vida com Cristo. Primeiro, a vida humana. Primeiro se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Então, essa trajetória humana é marcada por fase da infância, da adolescência, da juventude e da vida adulta, por que não dizer, e da velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. Então, esse é o tipo de jornada da vida que Jesus se referia quando diz: o que é nascido da carne é carne. João 3, versículo de número 6. E depois nós temos também a vida com Cristo. É uma vida humana que pode ser tornada uma vida maravilhosa quando convidamos a Jesus Cristo ou o Senhor Jesus para fazer parte dela. Então, a nova vida com Cristo é o começo, não é? É o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude do Espírito. Nesta vida há novos propósitos, novos pensamentos, nova esperança. Afinal, nos tornamos um filho ou uma filha de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito, não é? O subtópico de número 2 do tópico 1 diz assim: os três companheiros da nossa caminhada. Veremos então. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Somos cuidados, instruídos, fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho, como naquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males, né? E por nós amar, nos concedeu a sua vida, né? E nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, que é o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador, conforme está escrito em João, capítulo de número 14, verso 26. Por intermédio dele, Deus operou maravilhas, milagres de novo nascimento. Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando seus filhos legítimos, né? Tudo isso significa nascer do Espírito no novo nascimento, no Novo Testamento, no novo nascimento. Tudo isso é nascer do Espírito, dentro do conceito do novo nascimento, tá certo? Mas qual é a evidência do novo nascimento? João 3 diz assim, ó: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essas palavras elas foram pronunciadas por Jesus, ok? Um homem chamado Nicodemos era um mestre em Israel, mas mesmo assim Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Ele não sabia o que era nascer de novo. Então, o nascimento, ele não sabia o que era o novo nascimento. Então Jesus lhe explicou que era um novo nascimento, né? Era um nascimento de cima, tendo como traduzido como novo. Ou seja, João registra em outro lugar: mas todos quanto receberam os que creem em seu nome, deu-lhe poder de tornar-se filho de Deus, aos quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. O apóstolo do Senhor, ele diz que só precisamos receber Jesus para experimentar o novo nascimento. Todavia, isto é algo que acontece apenas no interior da pessoa. É algo que não pode ser comprovado pelo ver, pelo trocar ou pelo sentir. Então, Deus, em sua sabedoria, levantou o mesmo apóstolo João para escrever a primeira carta. Sobre a inscrição do Espírito Santo, ele menciona 7 evidências do novo nascimento. Nós vamos trazer aqui as 7 evidências do novo nascimento, tá certo? Isso está pautado no tópico de número 2, tá?
tópico de número 2 diz assim: por que precisamos nascer do novo nascimento? Por que precisamos do novo nascimento? O início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca em substantivo masculino, no grego é anthropos, que significa homem, que tem um uso genérico do texto, e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na direção caída, na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Nesse sentido, o ser humano precisa passar pelo processo da regeneração e experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo, né? O segundo subtópico do tópico de número 2 diz assim: a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato da evidência era que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente a Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, as leis dos profetas e a história de Israel, do seu povo, e a história do seu povo. Mas o que se nota aqui é que a tradição não oferecia à sua alma nada de coisas precisas. Por isso Nicodemos foi encontrar com Jesus, identificando nele o real poder, conforme podemos comprovar nas palavras dele: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazem. E conclui o texto: se Deus não estiver com ele. E conhecendo bem o coração deste príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Depois nós temos também o terceiro subtópico, que diz assim: o novo nascimento, o novo nascimento e seu processo, a expressão nascer de novo, o novo nascimento e seu processo. É assim. Nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão das 7 evidências que temos do novo nascimento, tá? Tudo isso é aquele que declara ter nascido de novo, tem que experimentar uma mudança no seu espírito, no seu comportamento, no seu modo de viver. Então deve se manifestar as evidências estabelecidas pelo apóstolo João, onde ele diz assim: primeiro, e sabeis que ele é Jesus justo, e sabeis que tudo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Então a primeira evidência de quem nasceu de novo, da nova caminhada, é praticar a justiça. Precisa praticar a justiça. Primeiramente, essa evidência de uma pessoa que dá realmente testemunho de que nasceu de novo é a prática da justiça. O que é justiça? Justiça é o oposto do pecado. A palavra seria melhor traduzida por retidão a Deus. Deus é reto, Deus é justo, Deus tem retidão cabal, Ele faz tudo, e o cristão deve também praticar a justiça em todos os seus aspectos. Não significa que o Filho de Deus não peca mais, mas o próprio João disse que se cometemos pecado, fazemos-lo mentiroso. Se não cometemos pecado, a sua verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8. E que se pecarmos, temos um advogado com o Pai, capítulo 2, versículo 1. Então, ensinado é o seguinte: os outros precisam comprovar que a nossa vida é uma prática constante de justiça, ainda que passamos uma outra vez de cair no pecado, certo? Cair em pecado. A segunda posição, o segundo fato notável de quem nasceu de novo e está na nova vida em Cristo, é não pecar habitualmente. O texto diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. 1 João 3, versículo 9. Então João enfatiza que o aspecto daquele que nasceu de novo, ele não pode pecar, mas isso parece contradizer o que falamos no primeiro ponto, Aqui precisamos ler com atenção na dependência do Espírito Santo. João diz que o novo homem que nasceu de Deus não pode pecar, porque é a semente de Deus incorruptível e habita nele. Então, João não está falando do velho homem, sim do novo homem. Infelizmente, os filhos de Deus
pensam que na conversão o velho homem é transformado em um novo homem. De modo algum. Basta ler Gálatas, capítulo de número 5, versículo 17, que diz assim, o texto, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, dentro daquele que nasceu de novo, existe duas naturezas, a velha natureza, a carne, e a nova natureza, o espírito, ok? Então, a luta acontece no interior dos salvos. Graças a Deus, dentro de nós existe um homem, uma nova vida, um novo eu, que pode dizer ao velho homem, à velha vida e ao velho eu. Eu não permito que me leve a pecar. Eu rejeito qualquer manifestação da velha criação que você queira projetar em minha vida. Mas lembremos-nos que Deus já crucificou o velho homem, em Romanos 6,6, a fim de que não sirvamos ou servimos mais ao pecado. A terceira razão e o terceiro testemunho, terceira verdade que tem o novo nascimento, de quem recebeu o novo nascimento, então é aquilo que essa manifestação que é esclarecida aqui. O terceiro aspecto que eu vou apresentar agora é a prática do amor, o terceiro aspecto. E o texto diz assim, em 1 João, capítulo 4, verso 7, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Outra evidência do novo nascimento é a capacidade de amar. O amor é mencionado aí por Jesus, por João, é o amor de Deus. Então, derramado em seu coração através do Espírito Santo que nos foi dado. A fé e a esperança passarão, mas o amor vai permanecer para sempre. Ok? Então, podemos observar isso. Outra evidência interessante é que crer em Cristo. Quem nasceu de novo precisa crer em Cristo. O texto em 1 João capítulo 5, parte A do texto, verso 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, quem nasceu, a evidência do novo nascimento, a quarta evidência aqui é crer em Jesus Cristo. Uma evidência do novo nascimento, todo nascido de novo tem que crer em Cristo, ungido, que significa isto. Jesus só foi ungido como Cristo depois da sua morte. A ressurreição, essa ressurreição, Lucas diz que esse mesmo Jesus é quem vos crucificaste, porque Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo de número 36. Outro ponto importante é confessar que Cristo é ungido, que Jesus Cristo é ungido, ou seja, o Cristo. Ele é ungido de Deus, e confessar o que cremos nele, que morreu na cruz. Então já ressuscitou e subiu ao céu e assentou à direita de Deus, ou do Pai. Em outras palavras, crer em Jesus, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, é porque ele foi enviado a esse mundo para realizar a obra da redenção, que depois de a ter realizado, subiu ao céu, um dia voltará para julgar o mundo. A quinta evidência de quem nasceu de novo é amar os irmãos em Cristo. O versículo diz assim, todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Foi Jesus que gerou, e tem quem ama o seu irmão, ama também a Cristo. A segunda parte desse texto, desse versículo, diz assim, não fica claro, a segunda parte desse texto não é muito claro, que pode ser interpretado de duas formas. O que ele é nascido pode ser o Senhor Jesus ou nossos irmãos em Cristo. Mas no ponto anterior, João diz que quem é nascido de Deus, então quem nos gerou é Deus. Realmente nascemos de Deus, devemos amar o que dele é nascido. Então o Senhor foi o Pai, foi o gerador, foi gerado pelo Pai e não foi criado, e todo aquele que nele crê também é gerado pelo Pai. Essa referência é ao Senhor Jesus Cristo. Então a evidência do amor sacrificial é que devemos manifestar por cada filho de Deus. Outra evidência, a sexta evidência de alguém que nasceu de novo, é vencer o mundo.
1 João 5, verso 4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então essa evidência do novo nascimento é a vitória que vence o mundo, sobre o mundo. O que é mundo? É um sistema organizado de Satanás ao mundo. O mundo jaz no maligno e por isso não devemos amar o mundo e as coisas que no mundo existem. Não é? Só podemos vencê-lo através da fé, e a fé pode ser adquirida através do novo nascimento. Então, o amor do mundo é inimizade contra Deus. O mundo não deve cumprir. O mundo não deve nos cumprir dos seus moldes, né? Pelo contrário, novo nascimento, somos nova criatura, estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo, não é? E não somos mais deste mundo, não é? O texto diz assim, que a sétima evidência é que o maligno não lhe toca, não é? A sétima evidência de alguém que nasceu de novo é que o maligno não lhe toca. O texto diz assim, 1 João 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, essa evidência do novo nascimento também já vimos que significa não viver pecando, mas o que vem a ser o maligno não lhe toca. Pedro não foi tocado pelo diabo. Ananias e Safira também. Eis as perguntas. Então, o moço que pecou com a madrasta, lá em 1 Coríntios 5, então eles eram nascidos de novo? De modo nenhum. Eles eram salvos realmente. O que João está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus nasceu de cima. E pode pecar algumas vezes, mas habitualmente o que o maligno nunca poderá levá-lo a cometer algum tipo de pecado que não possa ser perdoado por Deus. Graças a Deus pela grande salvação que recebemos. Então temos aí essas evidências, né, do novo nascimento, né? Então observemos que essa evidência ela é muito contundente e não temos nem como fugir dessas razões bíblicas, né? Não tem como fugir dessas verdades, né? Mas o que significa mesmo o novo nascimento, ou nascer de novo? O novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando sua inclinação do mal em uma disposição para fazer o bem, tá? O tópico de número 3, nós já falamos do tópico 2 aqui sobre nascer de novo, não é? Agora o tópico de número 3 nos fala assim: o novo nascimento é uma caminhada de fé. Aliás, o Novo Testamento é uma caminhada de fé do cristão, tá certo? Infelizmente, muitos cristãos não entendem corretamente o que é regeneração, o que é nascer de novo, novo nascimento, e assim não recebe o seu significado, né? Não percebe o seu significado fundamental conforme exposto nas Escrituras. E a pergunta que fica é: a pergunta de Nicodemo, sobre como é possível um homem nascer de novo, ainda permanecendo a pergunta lá, né, de João capítulo 3, versículo 4. Existe aqui diferença entre a regeneração e o novo nascimento. A Bíblia utiliza tanto o termo regeneração, como a expressão novo nascimento, como também como sinônimo para se referir à transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida dos remidos. A palavra regeneração traduz o termo grego poligenésia do Novo Testamento, que é o termo aplicado duas vezes. A primeira está no Evangelho de Mateus, de Jesus, que Mateus escreveu, que se refere à restauração escatológica, lá no capítulo 19 de Mateus, verso 28. Enquanto que a segunda está na Epístola de Paulo a Tito, onde o apóstolo utilizou o contexto da salvação do homem, onde ele cita no capítulo 3, versículo de número 5. Então, a expressão novo nascimento é uma outra correlata como ser vivificado, nascido de Deus e etc. São também utilizadas no Novo Testamento para transmitir a mesma verdade, tá? Para transmitir a mesma verdade, e serve aí perfeitamente
ao objetivo de indicar uma mudança drástica na vida do indivíduo. Então, o novo nascimento na Bíblia, nós vamos encontrar várias razões. A doutrina bíblica acerca do novo nascimento é apresentada ao longo de toda a Bíblia. Mesmo no Antigo Testamento, as Escrituras ela aponta para a necessidade do homem nascer de novo. Por exemplo, em Salmo 51, verso 1, encontramos o salmista Davi falando do coração natural do homem como pecador, ao dizer: eu nasci da iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. 51, versículo 5 do livro dos Salmos. Tá certo? Como vamos ver o Novo Testamento aí e a caminhada de fé? Como vamos observar isso? O novo nascimento, o conceito do novo nascimento com a Escritura é um processo gradual da vida da igreja. No início ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga e a nova aliança. A antiga aliança, a lei; a nova aliança, o evangelho. Tá certo? Ficou bem definido aqui. Com o cumprimento pleno de Cristo, no caso lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, esse entendimento deriva-se das raízes de 2 Coríntios 3, versículo número 6, e nesse contexto a palavra aliança ganha relevância, que foi traduzida pela Septuaginta. A palavra grega didaquê, de acordo com Jeremias 31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação, economia da salvação, e do latim o termo é testemum, que traz essa mesma força descritiva do termo didaquê, diatec no caso. Não é? Então, assim, o ponto de vista canônico do Antigo e Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. O tema principal do Novo Testamento, o tema central, é a pessoa de Jesus Cristo e há diversos personagens apresentados nesse documento gerado aí mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, porque o seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é de reconciliar o mundo com Deus. Tá certo? Depois nós temos aí a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo dividiu a evidência em três categorias. Ele que aponta aí para a sua pessoa. Primeiro a lei, os profetas e os escritos. Isso está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 44. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Pelo Novo Testamento que deve começar a sua jornada de fé. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina envolvendo a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra aí todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. Ok? No Antigo Testamento temos promessa, no Novo Testamento o seu cumprimento. Então essa é a diferença. No Novo Testamento temos a promessa, no Antigo Testamento temos a promessa, no Novo Testamento nós temos o cumprimento da promessa. Então nesses testamentos temos aí a consumação do plano do Pai em Jesus para com o ser humano, com que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada. Nós temos aí algumas fontes históricas. O Tinei Merrill, por exemplo, no Novo Tempo do Novo Testamento, ele vai fazer essas tratativas e assim sucessivamente. Então, observando tudo isso, nós vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial nesse contexto aí do novo nascimento, e a nova caminhada. Na lição de número 2, na próxima lição, estaremos estudando a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.